potência. Olá, seres que brilham! E aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Sociologia? Agora é a vez de pensar a Sociologia brasileira. Isso mesmo! Vamos observar nessa videoaula como alguns autores, desde a década de 1930 até os dias atuais, tentaram compreender elementos importantes da sociedade brasileira. Vamos nessa? Nossa base teórica, como sempre, é o nosso livro didático Sociologia Hoje. O capítulo que vamos trabalhar nessa terceira unidade é o capítulo 9, Sociologia Brasileira. Aqui estão os tópicos desse capítulo. Tópico 1, interpretações sobre a formação do Brasil. 2, a geração de 1930. 3, a escravidão e a questão racial. 4, subdesenvolvimento e dependência econômica. E, por último, o quinto tópico, que é a precarização do trabalho no Brasil contemporâneo. Para a aula de hoje, vamos ficar com o tópico 1, interpretações sobre a formação do Brasil. Interpretações sobre a formação do Brasil. No final do século XIX e início do século XX, diversos estudiosos buscaram analisar as particularidades do Brasil. O que queriam esses autores? Bem, eles investigaram como a nação teria se formado, quais seriam as bases dessa formação social, em que medida o passado colonial e escravista teria influenciado essa formação e quais seriam as características centrais da identidade social brasileira. Vejam que são questões importantíssimas. Você teria alguma opinião sobre, por exemplo, quais são as influências do passado colonial e escravista na nossa sociedade atual? Será que isso tem muito a ver e explica o nosso preconceito? Quais seriam as características centrais dessa identidade social brasileira? Em que medida ainda vivemos os efeitos desse nosso passado? O que nos pese, estamos pensando o processo de formação do Brasil. E esse é um convite para que vocês façam um exercício sociológico. Pensem, como é que o Brasil foi formado? Que valores teriam aquelas pessoas? Quais eram as suas ideologias? E quais as influências daquelas pessoas até hoje no nosso Brasil contemporâneo? Será que tem algum efeito sobre os nossos atuais problemas? Vamos pensar juntos? As interpretações sobre a formação do Brasil, elas continuaram ainda entre as décadas de 1950 e 1960. Só que dessa vez foi o desejo de interpretar outras questões, como, por exemplo, qual é o papel econômico e político do Brasil na divisão internacional do trabalho. Outra questão seria pensar a relação de dependência com os países de economia mais avançada. Então, há uma outra questão central que foi essa tentativa de explicar de que maneira a reprodução do passado de desigualdades sociais no Brasil, seja por consequência da escravidão, seja em razão do papel subalterno diante de países economicamente mais ricos, como Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Inglaterra e, mais recente, a China, se configuram. Então vejam que são questões importantes que nós precisamos ter alguma noção para falar sobre o nosso processo de formação. E a sociologia brasileira, ela vai se debruçar sobre estas questões. Vamos contextualizar um pouco a nossa sociedade. A gente tem que, no período colonial e imperial brasileiro, um predomínio das produção agrícola e extrativista. Extrativista quer dizer a retirada de matérias-primas da terra, com uma única finalidade, né, que é o seu comércio ou uma produção industrial. E isso o Brasil marcava sua economia como produção agrícola e extrativista. Uma outra questão era que a nossa força de trabalho era predominante escrava. Então você tinha no início os indígenas que foram escravizados
e depois os povos africanos. A nossa organização social, ela era majoritariamente rural e ela era centrada na esfera familiar. Aí daí que vem a figura do pater families, né, que é uma família patriarcal, onde este homem, né, tem o poder e determina as relações sociais que são próximas. Uma ideia de compadrio e de envolvimento e vínculos familiares naquela estrutura de poder e de organização local. Seguindo nesse contexto, a gente tem o período da República. Aqui ele é marcado pelo trabalho assalariado. Aí tem a entrada dos imigrantes italianos, chineses, alemães, nesse cenário. Sobretudo os italianos que vão trabalhar nas lavouras de café também. Você tem um processo de urbanização da sociedade brasileira. A população ela deixa o lado rural e começa a ocupar as cidades. Você tem, então, novas contradições e problemas sociais surgindo. E, paralelo a isso, você tem questões que começam a aparecer no ambiente universitário, tentando fazer a compreensão desse período da República, que começa lá em 1889. Os primeiros autores que começam a se debruçar para interpretar o Brasil e a nossa formação são Gilberto Freire, que nasceu em 1900 e morre em 1987. Gilberto Freire, que era pernambucano. Nós temos o Caio Prado Júnior, que nasce em 1907 e morre em 1990. E nós temos o Sérgio Buarque de Holanda, que nasceu em 1902 e morre em 1982. Todos eles, aí também tem outros autores, tá? O seu livro destaca outros. Esses são os três mais importantes nesse período, porque eles vão deixar livros que vão virar referências para o curso de Sociologia Brasileira e que ao longo dessa unidade a gente vai trabalhar. De uma maneira muito rápida, vamos passar por alguns tópicos que o seu livro ressalta para falar de Gilberto Freire. Lembrando que Gilberto Freire ele é um pernambucano e em 1933 ele publicou o livro Casa Grande e Senzala. Esse livro que é importantíssimo para nós, para pensarmos sobretudo o contexto dessa formação brasileira aqui no Nordeste. É um livro que o sociólogo e crítico Antônio Cândido considera ser uma ponte entre as interpretações embasadas em fatores naturais, como o meio e a raça, e a contribuição sociológica desenvolvida a partir dos anos de 1940. O Gilberto Freire estudou com Franz Boas, então o Gilberto Freire vai trazer uma versão diferenciada. Lembra que antes de Freire, antes de Boas, o debate era em torno da ideia de que haviam raças superiores. E aí tem um ponto, né, uma virada de chave a partir do Franz Boas, que vai considerar que não, esse não é um elemento importante. O elemento importante para entender as diferenças é observar as diferentes culturas. Então, o Gilberto Freire é um seguidor do pensamento relativista de Franz Boas. Isso é importante e eu vou ressaltar isso bastante durante esse curso de Sociologia Brasileira e nos nossos encontros síncronos. Como vimos no capítulo 4, Freire argumentava que a miscigenação que é essa ideia das misturas das raças, seria o traço cultural central da sociedade brasileira. E é isso que é importante. O Freire valorizava a miscigenação de uma maneira positiva, tá? Mas, ao contrário de interpretações anteriores, não vê a mestiçagem de forma negativa e enfatiza a necessidade de substituir o conceito de raça, largamente difundido no Brasil, pelo conceito de cultura. Olha aqui a influência do Franz Boas. Mais uma vez eu destaco. Gilberto Freire foi um seguidor do pensamento de Franz Boas, ele joga fora a ideia de pensar as diferenças a partir de conceitos evolucionistas e a ideia de raça, e começa a valorizar a noção de culturas no plural. Por isso ele vai entender que a mistura dessas etnias, né, do branco, do negro e do índio, gerou
algo positivo para a sociedade brasileira. Ainda segundo Gilberto Freire, nós temos que a família patriarcal foi a base sobre a qual a mestiçagem se desenvolveu no Brasil. Então, para que houvesse essa mistura, esse caldeirão cultural, o Freire vai dizer que foi muito importante essa família patriarcal. Presente sobretudo no latifúndio, que são essas grandes terras monocultoras da cana-de-açúcar, os famosos engenhos que aconteciam e que aparecem ainda no Nordeste brasileiro. A família patriarcal constituiria, assim, a forma social ideal para que a raça branca colonizadora se relacionasse com as demais raças. Olha aí a ênfase que ele vai dar nessa importante estrutura familiar. Gilberto Freire defende sua tese da democracia racial, sempre observando o predomínio dos aspectos culturais em relação aos raciais. Gente, é importante dizer que o Gilberto Freire não escreveu esse termo democracia racial. Você vai ler Casagrande Senzala, mas você não vai encontrar esses termos. Você vai entender, é como esse termo, essa ideia de que o Freire pregava uma democracia racial, vem dos seus interpretadores, sobretudo do Florestan Fernandes, que é um autor que nós vamos tocar nas próximas videoaulas. Agora é importante a gente entender que o Freire valorizava, mais uma vez, a noção da diversidade cultural, nos termos de que essa diversidade favorecia a nossa, ao nosso lado rico, a esse encontro cultural. E que não era possível observar a mestiçagem de um lado negativo e pesaroso, como os autores até então faziam. Nestes termos, a mestiçagem é entendida como uma vantagem e o negro é desmistificado como um ser selvagem. O povo brasileiro é considerado não como uma simples soma de três raças, mas como resultado de um encontro mais complexo que remete à formação da cultura brasileira. Mais uma vez, aqui a gente está introduzindo o pensamento de Gilberto Freire e não esgotando. Durante os nossos encontros síncronos, irei trabalhar cada elemento que considero muito importante para que você, um pernambucano, possa entender a influência de Gilberto Freire no pensamento social brasileiro. Outro autor desse período já é o Caio Prado Júnior. Caio Prado já tem uma base marxista e ele vai olhar para a formação do Brasil de uma maneira diferente. Então vamos acompanhar comigo a leitura. Diferentemente de Freire, o historiador e economista Caio Prado Júnior, nos livros Evolução Política do Brasil e Formação do Brasil Contemporâneo, que é este livro aqui que eu trouxe, tá? Ele interpreta o passado colonial baseando-se na produção, distribuição e consumo de mercadorias. Veja, o Caio Prado Júnior ele dá mais uma ênfase no aspecto da produção, da distribuição e consumo, nesse aspecto econômico para entender e interpretar a formação do Brasil. Nesse segundo livro, o Brasil é analisado como parte do processo de expansão mercantil europeia. Para Caio Prado, a formação do Brasil teria se dado de fora para dentro, quer dizer que com interferências dos países de fora sobre o Brasil, levando o país a se estruturar como fornecedor de produtos tropicais, a exemplo da cana-de-açúcar. Segundo esse autor, a história do Brasil deveria ser entendida num âmbito mais amplo, que tem relação direta com as formas de expansão do comércio europeu na América do Sul. Entenda que a ênfase do Caio Prado é perceber como o Brasil sofre influência desses povos em relação à sua produção econômica, e isso interfere na formação da sociedade brasileira. Outro autor importante que faz a interpretação da formação social brasileira é o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio escreveu este livro aqui, Raízes do Brasil. Ele escreve em 1936, 3 anos depois de Casagrande Senzala, e com uma escrita completamente diversa da de Gilberto Freire. Lembrando que o Sérgio Buarque, ele sofreu influência do Max Weber. Então, a forma como ele vai entender a sociedade nem é culturalista,
a de Gilberto Freire, nem é marxista, a de Caio Prado, e passa a ser um método weberiano, que vai tentar compreender os sentidos da ação social. De estilo mais conciso, a obra aborda as dificuldades de implantação do liberalismo tradicional diante da formação histórica da sociedade brasileira. Continuando a falar sobre o Sérgio Buarque de Holanda e o seu livro Raízes do Brasil, a gente tem que as análises realizadas por ele se estruturaram em torno da oposição entre o mundo rural e o mundo urbano, entre a esfera privada e a esfera pública. Veja que ele está sempre fazendo essa contradição, buscando entender as especificidades desse mundo rural, as especificidades desse mundo urbano e as relações que nós traçamos dentro da esfera privada e dentro da esfera pública. Em sua concepção, é preciso superar as raízes que caracterizaram a sociedade brasileira para que ela possa se modificar ou possa avançar. Com esse objetivo em vista, o autor traçou um panorama histórico do Brasil, desde os períodos colonial, imperial e republicano até os anos de 1930. Gente, aqui eu falei dos 3 autores, mas de uma forma muito rápida, é só uma introdução. Não fiquem desesperados, né? Tenham calma, mas nós vamos trabalhar esses autores ainda mais nas próximas videoaulas, porque eles são fundamentais para que vocês entendam as teses que eles defendem, seus pontos de desencontro e encontro. E assim a gente tem um olhar interessante para perceber o nosso processo de formação e a maneira como nós somos hoje. Vamos perceber se sofremos influência ainda do nosso passado distante. Ok? Gente, mais uma vez eu destaco a importância do livro didático, dá uma lida nele. Missão cumprida por hoje. Namastê, gratidão, brilhem e até o nosso próximo encontro.